que inflação, da maneira como a gente entende hoje, né? A expansão do dinheiro, né? Aquelas coisas todas, não existe esse conceito na Bíblia desta forma. E eu quis também fazer uma divisão entre Antigo Testamento e Novo, para a gente poder, né, fechar mais um pouco o assunto. Vamos primeiro dar uma olhada no Antigo Testamento, depois a gente dá uma olhada no Novo Testamento. Mas já coloco aqui, a inflação da maneira como a gente entende hoje não está descrito na Bíblia. Mas tem situações bíblicas que se aproximam, são semelhantes, causam o mesmo sentimento e que, por associação, por semelhança, a gente pode entender que se existisse inflação naquela época, eles poderiam estar falando da mesma forma como falaram desses outros assuntos. E entendendo como é que esse mundo espiritual lidava com as questões da mudança de preço, da perda do valor da moeda, do aumento e da redução da comida do prato. Então eu vou tentar traduzir para vocês as minhas pesquisas aqui. Se o irmão não se sentir satisfeito, não tem problema, mas é uma reflexão, é uma tentativa de pensar biblicamente no assunto. E eu te convido a vir comigo, te convido a fazer essa viagem junto. Eu vou começar com Deuteronômio, capítulo 28, no verso 1, e eu vou selecionando alguns versos. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, no verso 3 continua, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O texto não fala de dinheiro. O texto não fala do preço no supermercado. O texto não está falando o quanto de picanha compra o seu salário. Então, não só estaria falando de inflação, mas há uma mecânica aqui. Uma quantidade de esforço, junto com a fidelidade a Deus, deixa os celeiros mais cheios. Tem mais comida no prato, que no fim das contas é o que a gente está conversando aqui. Hoje tem menos comida no prato, estamos fazendo associações diferentes por não estar conseguindo adquirir os produtos. Aqui é como se dissesse, se você for fiel a Deus, o seu trabalho vai te dar mais produto que você compraria no supermercado. A gente está eliminando vários processos do dinheiro entre você receber um salário no supermercado e comprar, porque você plantava o produto que você ia comer, mas está dizendo, fidelidade a Deus dá mais comida no prato. Com fidelidade a Deus, o seu esforço gera mais produtos. O que significaria o seu dinheiro vale mais, porque compra mais produto e você tem mais comida no prato. Mas não era só uma questão de uma bênção sobrenatural. Naquela época, obedecer a Deus, até hoje, né? A fidelidade a Deus significava a fidelidade às suas leis. Aí está falando de um livro de lei, Deuteronômio. A justiça de Deus implementada trazia o shalom e a paz, né? E essa paz gerava mais fartura, mais celeiros cheios, mais produtividade. Então, de uma certa forma, se você for fiel a Deus, obedecer às leis da sua nação e a justiça de Deus se manifestar na sociedade, haverá mais produção e essa produção vai chegar nos seus celeiros e as pessoas vão se sentir fartas, mais abençoadas, mais filhos. Uma conclusão lógica seria uma sociedade que respeita as leis e a justiça, né, que é mais justa com seus cidadãos e que é inspirada nas leis divinas. Essa sociedade vive com mais fartura de alimento e um esforço de um trabalhador consegue comprar mais produtos. O dinheiro tem peso, o dinheiro tem valor, se a gente pudesse, né, associar para o mundo atual. De outra forma, essa mesma lei, esse mesmo texto vai falar o que acontece com as pessoas que não estão sendo fiel a Deus, com a nação que não está sendo fiel a Deus. Diz assim, Deuteronômio capítulo 28, no verso 38. Vocês
semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. A nação que não segue as leis, e aqui as leis de Deus, que fez uma aliança com Deus, que foi no caso de Israel. A nação, se a nação não trouxer a justiça que vem do alto para os seus cidadãos, para as relações entre as pessoas, para o campo. Se essa justiça não se manifestar de forma espiritual e concreta, o que vai acontecer é que o mesmo esforço do trabalho vai gerar menos comida no seu prato, no final das contas. Porque coisas vão corroer o valor do seu produto, vão corroer o seu produto no final. Aí fala de verme, de azeitona caindo no chão, de pragas, né? Como se Jesus lá no Novo Testamento fala, a ferrugem corrói os seus tesouros. Essa ferrugem é uma maneira simbólica que a gente pode, né, atualizar para a nossa vida, como se fosse a inflação corroendo o seu dinheiro. Então, de uma certa forma, diz uma nação injusta, corrompida, que oprime o pobre, que provoca desigualdade, que não teme a Deus e os valores de Deus. Seres e elementos ocultos vão corroendo o valor da sua produtividade e o mesmo esforço coloca menos produto na mesa do trabalhador. Seria uma boa associação. Vamos ver, né, um quadro mais um pouco direto sobre questões de comerciantes e cidadãos e religião, esse tripé. Religião, comerciantes e cidadão comprando produto. Tem um texto na Bíblia, no Antigo Testamento, que é como se fosse algo mais prático. Eu estou falando aqui de aliança, de quadros gerais, e esse texto trata de uma inflação que vem da corrupção muito próximo do cidadão. Eu quero ler com vocês, diz assim, Amós capítulo 8, no verso 4. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo? Diminuindo a medida, aumentando o preço. Veja só, se não é o que a gente estava conversando. Preste atenção de novo, olha. Diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e um necessitado por um par de sandálias. Veja só essa última frase como é forte. Vendendo até palha com o trigo. Veja só o que o texto está dizendo. Existe uma religião implementada no reino. Existem dias religiosos, dias sagrados, rituais e cerimônias, cultos acontecendo. Os comerciantes estão querendo fazer negócio e eles estão esperando só acabar o culto para fazer as suas negociatas, enrolando o cidadão. E, de uma certa forma, o que Amós está denunciando é que a justiça da religião não está chegando no chão da fábrica. Que as leis de Deus não estão sendo obedecidas pelas nações. E a honestidade pregada no culto não está nas balanças e nos comércios. E balanças honestas estavam na lei. Era proibido você ter balanças desonestas. Era proibido ter 2 pesos e 2 medidas para a população. Era proibido fazer preços injustos. Mas nada disso era obedecido porque, embora a religião funcionasse, o coração do povo fazia o que queria. Aí havia essa corrupção. E veja só o que ele disse. Diminuía a medida e aumentava o preço. O que é isso? O mesmo valor não paga a mesma quantidade de comida. Isso é inflação. A inflação vem da desobediência da lei. Veja só o que diz mais. Balanças desonestas. Pessoas que não deveriam estar cobrando aquele valor, mas por ganância faziam que a população sofresse comprando menos trigo. E pior, e aí que vai, adicionavam
palha no meio da farinha, e o cidadão achava que estava comprando a mesma quantidade de farinha, mas estava levando palha no lugar, produtos misturados. Não foi isso que a gente viu na reduflação, na introdução dessa palavra? Pessoas diminuindo quantidades, aumentando o preço, mudando a composição, colocando palha na farinha, usando balanças desonestas. E embora não seja exatamente a mesma coisa, o sentimento é o mesmo. Você compra um biscoito achando que está levando o mesmo biscoito de sempre e está levando menos para casa. E só falta ter o resto de palha, assim, mais 2 biscoitos que fosse palha. Porque o cara misturou a farinha com palha. Quando as pessoas abandonam a lei de Deus, abandonam os valores do alto, ou mesmo nem obedecem mesmo à lei do seu próprio país. E se o exemplo vem de cima, os comerciantes nas vendinhas também vão causando a desonestidade. Balanças desonestas, misturas na farinha, diminui o preço, aumenta o preço, diminui as quantidades. Eu quero ler outro texto com você, diz assim, esse texto é fantástico, a gente vai trabalhar 3 pontos nesse texto, que são os 3 pontos que vão levar a gente até o final da mensagem, por isso preste atenção nessa leitura, eu vou retornar esse texto para a gente fazer essa divisão bem direitinha. Diz assim, Miqueias capítulo 6, no verso 13 e 14, por isso eu mesmo os farei sofrer e o arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômagos vazios. Vocês ajuntarão, mas não preservarão. Porquanto o que guardarem, a espada entregarei. Esse verso 14 é fantástico e nele estão 3 pontos especiais para a gente, para a nossa reflexão. Diz assim, Miqueias 6,14 é a primeira frase. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Aqui eu faço uma reflexão muito pessoal, muito individual, porque tem a ver com ficar satisfeito no estômago do cidadão. E eu te digo, uma pessoa em pecado, que deixa o pecado tomar conta da sua mente, do seu coração, por exemplo, a cobiça é um pecado que está nos mandamentos do Antigo Testamento, a ganância. Quando ela se deixa de se mover pelo aquilo que é justo para todos, para a lei social, começa a pensar na sua vontade, no seu desejo, e desejo humano não tem fim, ela começa a desregular os pesos e contrapesos sociais, porque ela quer mais. Ela quer muito para si, ela quer juntar, ela quer ser rica, ela tem fome, a fome nunca fica satisfeita. Tinha um filme do cara que roubou o McDonald's dos seus criadores, chamada Fome de Poder. Essa fome que faz você roubar, corromper, ir atrás, juntar, corrompe a sociedade e gera preços absurdos. E gera uma pessoa que mesmo tendo, sente que não tem. Porque nós estamos falando de sentimentos emocionais também, não é só a questão física, lá, a questão do governo, as métricas de inflação, a teoria monetária, não estamos falando de sentimento. Por que eu sinto que eu sempre está faltando dinheiro? Aqui é uma reflexão pessoal. Já ouviu falar de pessoas que ganham 50 mil reais e dizem que vivem apertada? O irmão está pensando, a pessoa ganha 50 mil reais e diz que vive apertada, mas a pessoa acredita piamente que vive apertada. E se você sentar com ela, ela vai fazer uma planilha de gasto na tua frente, vai mostrar que ela não consegue viver com menos. E você se pergunta como é que tem cidadão que está vivendo com 5 mil reais? E quando a pessoa está em pecado, então, você já ouviu muito essa frase dizendo assim, rapaz, se você for se meter com aquilo ali, o dinheiro que você ganha não vai render. Não rende na sua mão, não para na sua mão. É um dinheiro que não é santo, um dinheiro que não para, que não é justo. Não é porque o dinheiro é amaldiçoado, não. É porque você não está sabendo lidar com as emoções e conflitos e cobiças do seu coração. E para você nada dá certo, nada é suficiente. Não, então, no nível mais pessoal, você pode estar sentindo os efeitos de uma inflação porque você tem um coração que nunca está preenchido e sempre está faltando, nunca nada está bom e tem que ter mais e o salário não dá.
Não estamos falando biblicamente de teoria monetária, nós estamos falando de sentimentos, de aproximações, de associações que nos ajudam a fazer uma reflexão. E talvez esse seja um ponto muito próximo do Novo Testamento. Esse serviço, essa subjugação que você está ao Deus dinheiro e à ganância do seu coração, deixando a sua carne dominar os seus pensamentos, que faz você sempre se sentir precisando de mais. A outra coisa que Miqueias fala, está em Miqueias 14, que diz assim: vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Sabe por quê? Está sempre faltando? Porque você está sempre quebrando. Porque está sempre gastando, porque está sempre perdendo. Nada para na sua mão. Nada se preserva. As pessoas criam uma entidade chamada devorador para dizer que as coisas da casa quebram se você estiver em pecado. Mas parece, porque parece, esse é o sentimento. Mas você tem que pensar por esse lado. Eu vou te contar algo bem popular. Eu assisto muito programas de restauração de carro. Existe um jargão no meio das restaurações de carro que é o seguinte: o cidadão pega um carro antigo e ele diz assim: esse carro teve dono. É uma lógica. Todos os carros têm dono, né? Porque senão não estavam na rua, não tinha uma história, não tinha uma idade. Mas o que o cidadão está dizendo quando diz esse carro teve dono? Diz que é o seguinte, que o carro, apesar de ser antigo, de ter 10, 20 ou 30 anos, foi tão bem cuidado que ele está preservado. Que, né, o dono trocava os pneus, trocava os óleos na hora certa, trocava as peças que estavam com problema, ajeitava um amassado, limpava o carro, não jogava o carro nas buraqueiras, né? Tinha cuidado. Então o carro era para estar muito mais acabado, mas ele se preservou. Então um carro desse dura 20 anos na mão do indivíduo. Por quê? Porque ele tem e ele preserva. Assim que quando o povo de Israel tinha Deus como seu Deus, quando Deus era o Senhor da vida dele, dava para a gente usar esse jargão. Esse povo tem um Deus. E se esse povo tem um Deus, esse Deus disciplina, cuida, traz as leis, organiza a nação, combate a corrupção, promove a prosperidade. Por isso que quem teme a Deus preserva os bens, preserva as colheitas, é disciplinado, anda em retidão. A mesma coisa quando você vê um filho. Quando alguém diz assim, esse filho tem mãe, esse filho tem pai. Todo filho nasceu, teve uma mãe e um pai, mas o que quer dizer essa expressão? Quer dizer que o menino é educado, que o menino é cuidado, que o menino tem roupa passada e limpa, que o menino está bem alimentado, está estudioso, né? Não vai para qualquer canto porque esse menino tem mãe. Então a preservação não é apenas uma bênção divina ou uma ação do devorador, é porque quando você internaliza o senhorio de Deus, as suas leis e a sua justiça, e você passa a agir também com o cuidado de Deus sobre as suas coisas, as coisas se preservam. Você junta e aquilo preserva na sua mão. Agora, a Bíblia mostra também muito firme que a presença de Deus no meio do seu povo preservava as coisas, porque a gente está falando aqui da situação contrária. Está dizendo, quando vocês ajuntarão, mas nada preservarão. É uma situação de pecado. É a ideia do devorador, né? E sempre te tirando, e sempre você sentindo com falta, e sempre você perdendo o que está na sua mão. É uma ideia de que você está sempre faltando, sempre tendo menos, sempre se esvaindo o que tu tem, né? É o sentimento que a gente tem hoje. Mas na Bíblia fala, se você for temente a Deus, existe um cuidado dele sobre o seu povo, que em vez de sempre estar faltando, sempre está colocando e sempre está lhe deixando satisfeito pela preservação. Eu vou trabalhar isso um pouquinho com vocês agora. Neemias capítulo 9, no verso 21. Durante 40 anos, tu os sustentastes no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deuteronômio capítulo 8, no verso 3. Assim,
Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com um maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Estar debaixo do senhorio de Deus é sofrer a disciplina, o cuidado, a direção de Deus. Significa que às vezes ele vai chamar a nossa atenção, às vezes ele vai agir com justiça e juízo, e vai agir também com muita provisão e muito amor e muito cuidado sobre a nossa vida. Por isso que ele nos ensinou a viver na dependência de Deus, a viver segundo a palavra de Deus. E nesse processo, recebemos o sustento diário, o maná. E as coisas na nossa mão, as nossas sandálias, os nossos pés, as nossas roupas, se preservaram de forma até espiritual. Nós fomos preservados no meio de um local difícil que é um deserto. E tinha água, e tinha alimentação, e tinha roupa para vestir. Ao contrário daqueles que juntam e perdem, esse povo aqui nem juntava. Porque uma das questões do maná, muito forte, é que você não podia juntar o maná para o dia seguinte. Se caísse o pão de hoje, pão do céu de hoje, na Bíblia diz, você não pode pegar mais de uma porção, que seria para você e sua família, e guardar. Porque essa porção que você guardar vai estragar. Você tem que confiar que amanhã vem a porção de novo. E na manhã vem a porção de novo. Então, era um exercício diário de depender de Deus para o seu sustento. Deus estava ensinando o povo. A fidelidade a Deus é o principal elemento do sustento. E você não pode ficar acumulando e nem competindo com o outro para ver quem vai guardar mais. Tem que confiar que cada pessoa vai ter a sua porção correta. E nesse processo vocês vão ser preservados e cuidados. Esse sentimento é muito importante. Não havia um desequilíbrio social dentro da estrutura que Deus colocou e as pessoas eram plenamente satisfeitas e preservadas, vivendo na dependência de Deus. Veja 1 Reis capítulo 17 no verso 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para sua mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. O que eu estou querendo construir com vocês é que no mundo do pecado, onde se quebra a fidelidade a Deus, existe uma ganância que nunca faz você se sentir satisfeito. Quando você junta, aquilo não fica, parece que tem uma maldição, que aquilo tudo sempre se perde pelos braços, as coisas não são preservadas. Mas debaixo da fidelidade com Deus, né? Mesmo vivendo em um deserto, mesmo vivendo períodos de seca onde o prato estaria mais vazio, você vai observar que Deus vai preservar as suas posses, que Deus vai preservar o seu prato de comida, que o maná vai descer diariamente, mesmo que você não consiga juntar, não tenha possibilidade nenhuma de juntar, e você não deve nem ter o coração preocupado com isso, deve viver na dependência de Deus e pensar, todo dia Deus vai prover, né? O Deus da provisão. E assim acontece, o amigo, já viu? Né? Fale a verdade. Quantas vezes você tem uma mãe, você teve uma casa na sua infância, quantas vezes vocês passaram dificuldade? Quantas vezes seu pai ficou desempregado, a sua mãe foi abandonada pelo seu pai, teve dificuldades, passou aquele período difícil. E mesmo nesses períodos onde a restrição era grande, hoje, você olhando para trás, você não pensa assim, rapaz, eu não tinha nada para comer, mas Deus me sustentou. Você não diz isso não? A gente passou o maior deserto, mas as roupas duravam, né? A minha roupa, meu irmão usou, e meu terceiro irmão ainda estava usando os livros do meu colégio.
as comidas se multiplicavam. Eu não sei como a gente conseguiu, mas está todo mundo vivo aqui, porque Deus vai preservando, Deus vai cuidando, Deus vai nos protegendo do inimigo, do devorador, e a gente vai conseguindo sobreviver, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações complicadas. A preservação, a satisfação, a multiplicação e o sustento diário fazem parte da fidelidade a Deus e da sua justiça. A ausência de satisfação, o juntar que nunca junta, o roubo, a perda, as balanças desonestas, a perda do poder de compra, a ganância e a corrupção, a palha junto com a farinha, menos comida do prato, fazem parte de um governo que se perde da fidelidade de Deus, de suas leis e da justiça que vem do alto. Não é inflação como nós conhecemos hoje, mas eu estou trazendo associações, inspirações, reflexões, sentimentos semelhantes. Agora eu quero trabalhar com vocês as situações mais fortes e mais extremas. E aqui tem ensinamentos profundos. Eu te convido a ficar comigo, a não desistir desse ensino que está nos ajudando a pensar e abrindo a nossa mente. É a terceira parte daquele texto de Miqueias 6,14 que diz assim: porquanto o que guardarem a espada entregarei. Eu vou repetir porque esse é forte. Porquanto o que guardarem, a espada entregarei. Os casos mais extremos da quebra da aliança com Deus eram as invasões dos povos estrangeiros. Um exército inimigo vinha, roubava, os seus tesouros, escravizava o povo, roubava, cobrava taxas e impostos altíssimos sobre a sua população. Então isso, a espada levarei, tem esse sentido. As nações estrangeiras, se você não for fiel a Deus, não obedecer à sua justiça, a própria nação vai perdendo a sua identidade, a força do seu braço, a capacidade de se defender e lutar. Vão se corrompendo para os outros deuses e acaba se tornando parte dos outros povos. Para você manter a sua identidade, a sua luta, vocês precisam ser fiéis e terem uma identidade como nação, um propósito junto. Vocês não eram ninguém quando Deus chamou vocês, isso é Deuteronômio 7. Mas ele chamou vocês para manifestar no meio dos povos a revelação de Deus. Então quando você se perdia disso, o povo estrangeiro vinha, invadia e levava parte do seu dinheiro. Assim como a ferrugem leva uma parte, assim como as pragas levam uma parte, assim como o verme estraga o seu vinho, você tem menos no seu prato. A infidelidade traz o roubo. O ladrão rouba. Os povos invadem. E isso gera dois processos: menos comida, mais restrição e menos dinheiro na mesa, menos dinheiro no bolso. Eu vou ler com vocês agora o momento do cerco de Samaria. Israel, o reino do norte, foi invadido pelo Império Assírio, um dos processos muito difíceis. Eles cercaram a cidade de Samaria e o povo viveu uma restrição grande, uma fome danada, e o dinheiro passava a não valer quase nada numa situação de infidelidade extrema a Deus e a invasão dos outros povos. Isso é importante porque isso é uma inflação. Quando não se tem produto circulando, quando a crise alcançou uma quebra do sistema, quando há uma situação de guerra, a inflação explode. E diz assim, segundo Reis capítulo 6, no verso 25, o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. 80 peças de prata para uma cabeça de jumento era um valor 50 vezes, entre 20 e 30, 50 vezes mais caro que em tempos de paz. O que significa? Que ter uma cabeça de jumento, ter farinha, ter trigo, ter pão, no meio daquela quebra do sistema, era muito mais valioso que ter dinheiro. O dinheiro perdeu o valor. Em situações extremas, o amigo conhece. Nações que o sistema quebrou, nações de guerra, nações corruptas, nações em problemas. O dinheiro de lá vale alguma coisa? Às vezes tem aquele bolão de dinheiro em cima de uma mesa, compra o quê? Um pedaço de pão desse tamanho. Milhões de notas cheias de zero, não vale nada. Porque o sistema, numa crise aguda, quebrou.
E quem dá confiança ao dinheiro é o sistema. E quando o sistema quebra, quando vem a guerra, quando vem a crise aguda, quando o sistema não tem mais confiança nenhuma, ter a farinha é mais valioso que ter o dinheiro, porque o dinheiro vale mais nada. Então, a gente pode fazer essa associação. A intensa infidelidade a Deus, a quebra das leis, a quebra da justiça de Deus, a corrupção, a opressão, o enfraquecimento da nação, leva a uma crise tão aguda que o dinheiro perde valor 50, 60, 70, 80 vezes, e quem tem uma farinha, uma cabeça de jumento, tem mais dinheiro do que quem tem prata, que quem tem dinheiro. Isso não está só no cerco de Samaria, não. Vários textos bíblicos falam desse dinheiro que perde valor. Diz assim, Ezequiel capítulo 7, no verso 19. Atirarão sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e o seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Serviram apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Lamentações capítulo 4, no verso 1. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidade nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. Os ricos, poderosos, privilegiados, donos do poder, eles estão brincando com fogo. Porque eles acham que podem fazer o que quiserem e sempre vão ter o maior pedaço do bolo. Que as licitações, o dinheiro, os roubos vão tudo para ele, e eles sempre vão poder comprar tudo que quiserem e manterem a sua segurança por terem muitos esquemas e muito dinheiro. Mas no ápice dessa quebra da próprio sistema que eles vivem, quando eles pesam demais a mão e o juízo de Deus se manifesta, como toda nação que se corrompe, ela chega a essa quebra do sistema, o que eles não percebem que o dinheiro não vai poder defendê-los. Sabe por quê? Porque o dinheiro que eles têm vai virar podre, vai virar papel, ser jogado na rua, não vai ter valor algum. E os príncipes e os nobres vão andar morrendo de fome pela calçada. Joia vale nada, ouro vale nada, dinheiro vale nada. Nessa hora, a sua posição, quando o sistema quebra, vale nada. Às vezes, quem tem farinha tem mais ouro do que quem tem ouro. Não é isso? Veja, esse quadro está tratando do quadro da invasão babilônica, né? Lamentações fala disso, Ezequiel também fala disso, que é um quadro onde o juízo se abateu muito forte sobre Judá. E a gente falou sobre o cerco de Samaria, que é uma situação bem anterior a essa de Judá. Naquela época, e isso é importante para a gente porque vai trazer uma lição agora, naquela época o Império Assírio veio atacando, o Israel do Norte, o Reino do Norte, e cercou Samaria, e foi um momento terrível. Mas esse império, naquela época, que é a época de Ezequias e de Isaías, você está lembrado dessas passagens? Aí quando aquele exército continuou, invadiu ali Jerusalém, cercou Jerusalém, a gente viu que Samaria, fome extrema, cabeça do jumento vendida a 8 ciclos de prata, negócio, inflação truando, o pessoal comendo filho da outra, tem essas passagens na Bíblia, canibalismo. Quando chegou em Jerusalém, você vai ver os textos bíblicos, houve um cerco a Jerusalém naquela época. Mas aí você percebe, tinha fome? Tinha falta de água? Tinha relatos desse de inflação truando? Não teve nenhum relato desse. Porque na época, Judá e Israel eram tementes a Deus. E quando você é temente a Deus, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, no deserto, essa fome extrema, essa quebra extrema, essa não preservação não acontece. Quer dizer, acontece com quem quebra, mas com quem está sendo fiel não acontece esse desespero profundo. Você é preservado, as coisas se multiplicam. Mas existe aqui uma lição muito forte, porque o rei Ezequias,
por ser fiel a Deus, conseguiu uma boa prosperidade e teve ações administrativas inteligentes que preservaram Jerusalém. E aqui eu volto àquele entendimento. Jerusalém tinha dono nessa época. O dono era Deus, mas falando de forma, no nosso Provérbios, tinha um administrador bom, tinha um governador bom. E quando uma cidade tem um prefeito bom, naquela época, não estou falando de hoje não, aquela sociedade era preservada, porque aquele menino tem dono, aquele carro tem dono. E Deus, quando é o dono, ele cuida e instrui os seus servos a cuidar, porque são administradores fiéis. Sabe o que o rei Ezequias fez, que preservou a Jerusalém daquele cerco? O mesmo cerco que causou fome e inflação em Samaria não estava causando em Jerusalém. Sabe o que Ezequias fez? Eu vou ler com vocês, porque esse texto não são textos muito conhecidos, não são textos muito referenciados, mas serve para a gente se inspirar. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 32, no verso 1. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e o canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer. 2 Crônicas, capítulo 32, no verso 27. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objeto de valor. Também, aí que é importante, construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Quando o devorador Senaqueribe se reuniu em volta de Jerusalém, estava atacando as cidades, o rei Ezequias falou, eu vou deixar esse povo sem água lá fora, vou criar um canal interno da cidade, que vai ter água aqui dentro para a gente. E ele tinha a sabedoria de ter criado celeiros e guardou os rebanhos, guardou o trigo. Então a cidade que podia ficar fechada, porque ela tinha comida e tinha água. Foi diferente de Samaria. Mas tudo isso era um homem temente a Deus, zeloso, que cuidava do seu povo e fazia o que tinha que fazer, instruído pelos seus generais, mas principalmente instruído pela fidelidade que ele tinha a Deus, pela justiça que ele tinha nas leis de Deus. Então, esse cidadão se tornou um administrador fiel. Assim como Deus cuida do seu povo, ele elegeu aqueles servos que estavam administrando com fidelidade o seu povo. Isso é uma lição para a nossa nação, que se a nossa nação tiver reservas, de trigo, de óleo, financeiras, não gastar tudo que ganha e se preparar para crises, quando vier os Senaqueribes, você vai sair muito bem, sem fome, sem inflação, sem problema, porque os Senaqueribes vêm. A importância não é se ele vem ou se não vem, é se você vai estar preparado quando ele vier. Uma outra pessoa que ensina isso muito para a gente, a importância de estar preparado para os tempos de crise, e se prepara nos tempos de crise, no tempo que você não está vivendo a crise. Foi a história de José. E José fazia o seguinte, ele fazia uma coleta de 1/5, que era 20% do que o governo arrecadava, do que o governo tinha de celeiro, de produção de cereal. Ele pegava 1/5, que é 20%, e guardava de poupança, nos celeiros, para guardar para o tempo de fome que viria lá na frente, ele ter a farinha para alimentar o seu povo. Diz assim, Gênesis 41, no verso 34. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito,
para que a terra não seja arrasada pela fome. Felipe, nós conhecemos essa história. Eu sei o que você vai dizer. Você vai dizer que é preciso ter uma poupança. É preciso não gastar mais do que arrecada. Se você ganha um salário de R$1.000, você não pode gastar 1.100. Você tem que economizar pelo menos 20% e botar na poupança. Guardar esse dinheiro, porque nos dias difíceis você vai ter dinheiro para se manter, para se cuidar, para não passar fome. Então, o crente de valor faz poupança, o crente de valor guarda dinheiro, ele é cuidadoso, não gasta demais. E nas nações também tem que ser assim, não pode gastar tudo que tem que guardar dinheiro. Você estaria muito certo na sua reflexão se você pensar exatamente somente nas reflexões normais que a gente faz. Mas para o nosso tema, em situações de crise, que nós estamos falando de uns momentos onde os exércitos estrangeiros vêm e tomam a situação de crise profunda, aquela seca que gera aquela fome absurda. Eu andei conversando com vocês que nesse momento o trigo vai valer mais do que o dinheiro. Quando não se tem comida, a prata não vale nada. Quando o exército está lá fora, as joias são jogadas na esquina. Você pode ter dinheiro, mas não tem comida para comprar. Você pode jogar as joias em cima das pessoas e não ter carne. Você pode morrer de fome com dinheiro no bolso. O que José estava guardando não era prata. O que José estava guardando não era ouro. Era o bem mais precioso no tempo de fome, que era o quê? Era comida. Naquela época da fome, o povo vai procurar, vai ter dinheiro e vai procurar comida e não vai ter comida. O dinheiro não vai comprar nada, porque sem ter o que comprar, o dinheiro perde o valor. Então, mais do que dinheiro, José estava se segurando num ativo que ganhava valor em tempo de crise. São conceitos difíceis de entender, mas, meu amigo, tem coisa que em tempo de crise vale mais do que dinheiro. Que hoje não vale muita coisa, mas no tempo de crise vai valer mais do que dinheiro. E aí eu vou te mostrar, esse texto é fundamental. O que José fez com o trigo na mão dele quando todo mundo se desesperou, quando tudo começou a valer menos do que trigo, o que foi que o trigo de José comprou, porque o trigo valia mais do que dinheiro. Veja só, Gênesis 47 no verso 13. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã. Ele levou o dinheiro de todo mundo, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. O povo deu toda a prata que tinha, todo o dinheiro que circulava foi para a mão do faraó, mas não adiantou ainda, porque a fome durou muito tempo. Diz assim: quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida. José tinha aquilo que era mais precioso no tempo de crise: o produto, a comida. Aí diz o seguinte: não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei o trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Então o povo que não tinha alimento começou a dar tudo que tinha, todos os seus bens. Dá rebanho, dá prata, dá o que tem, porque José tinha o bem mais precioso, que valia mais do que dinheiro num tempo de crise. Porque o dinheiro, quando o sistema quebra, ele perde valor. E quando o sistema vai quebrando devagar, ele vai perdendo valor devagar. Quando ele quebra de vez, aí vem aqueles bolão de dinheiro que não vale nada. Aí diz assim, 18. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta que oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Um homem de Deus, um administrador fiel preparado,
ele não mantém a sua fé no dinheiro exatamente. Ele administra a sua vida nos tempos de paz para que ela seja forte nos tempos de crise. E percebe se há como ele comprar elementos e construir seguranças que não dependam do sistema que ele está inserido. Porque naquela época que tudo quebrar, vai ser a época que ele vai mais enriquecer, porque ele vai comprar na baixa. Ele vai comprar quando as pessoas estão desesperadas para vender. Ele vai comprar porque ele tem um ativo mais precioso que ninguém deu valor no tempo de fartura. Tinha farinha para todo lado. Então, um administrador fiel consegue enriquecer no tempo da crise. Não só se manter como Ezequias se manteve, mas José enriqueceu na crise. Porque na crise ele comprou o que não valia nada. Os terrenos, os rebanhos, as pratas. Porque ele tinha o trigo que todo mundo queria. E isso não foi só um benefício para o faraó. Veja que a família dele também foi beneficiada por isso. De Gênesis 47, no verso 12. Providenciou também sustento para seu pai, para seu irmão e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. No final das contas, toda a família de José, se não, todo o povo de Deus foi abençoado por ele ser um administrador fiel na cidade estrangeira. Ele salvou o povo, enriqueceu o faraó e cuidou da sua família, porque se tornou um administrador fiel. O amigo pode estar pensando, Felipe, você está me dando as ideias aqui para mim também, entender como é que eu posso construir uma segurança para passar por tempos onde o dinheiro perde o valor. E eu vou começar a pensar e criar minhas próprias estratégias. Eu não sou a pessoa para te dizer o que você tem que fazer. Estou te dando a ideia de que o dinheiro perde valor mesmo quando a nação se corrompe, quando ela se perde dos valores de Deus, promove a injustiça, a desigualdade, a corrupção, perde a força da sua mão, ela é roubada, ela é corrompida, o dinheiro perde valor e a crise aguda, o dinheiro vale nada. O que vale é você ter o trigo. Mas vale também, e aí que eu tenho a sabedoria do brasileiro, o brasileiro comum, e eu sempre vi isso acontecer, que o brasileiro ele gosta de investir em terreno. Você já ouviu falar disso? Porque o brasileiro ele entende, rapaz, depois de viver tantos anos de inflação, tanto problema financeiro, tanta dificuldade, quem tem um terreno atravessa todos esses problemas e o terreno continua lá. Vem inflação, vai inflação, o dinheiro perde valor, o dinheiro ganha valor, mas o terreno vai passando para o meu filho, vai passando para o meu neto, a nossa casa vai permanecendo. O doido nesse Brasil é quem vende a sua casa. Se você tem uma casa própria, nunca venda essa casa. Porque você vai achar, que nem um cidadão que estava falando comigo. Ele disse o seguinte, ele tinha um imóvel, estava tendo problema com o inquilino. Aí estava reclamando, dificuldade, tem que ir lá cobrar, tem isso, manda reformar o telhado que está ruim, as dificuldades com o inquilino. Eu falei, meu amigo, pega esse dinheiro aí, vende essa casa, coloca numa questão financeira, compra um fundo imobiliário, compra um negócio, fica recebendo só os dividendos, sem problema nenhum. Esse meu amigo me olhou, parecia que eu estava falando uma heresia, porque ele entende no negócio. Ele diz, rapaz, tem gente aí que comprou fundo imobiliário que já perdeu 40% do valor, tem alguns que deram calote, não vale mais nada. Eles corrigem a essa inflação oficial que diz que é 4%, quando a gente sabe que a inflação deu 30%, 40%. Quer dizer, você acha que você vai estar se dando bem vendendo uma casa, porque vai ganhar ali um dinheiro mais fácil, mais livre, mas aquele dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. Quando você menos esperar, você está com metade do que investiu, daqui a pouco está com mais nada na sua mão. E vai mudando as regras do governo, vai mudando, né? Agora vai tributar, agora não vai, agora muda o governo, agora esse dinheiro se perde, a instituição financeira quebra. Ter um terreno, ele falando para mim, isso aconteceu mesmo, é mais seguro que ter dinheiro. Meu Deus, quando ele falou isso, eu me lembrei de um texto bíblico que tem a ver com o período do cerco da Babilônia,
né? A Babilônia cercou Jerusalém, que é um período onde vai gerar inflação, quebra do dinheiro, quebra do sistema geral. E que Jeremias tem uma atitude que tem um sentido profético, mas também que me inspirou a entender o que esse amigo estava dizendo. Eu quero ler com vocês que esse texto também é daqueles textos curiosos que a gente não costuma ler. Diz assim, Jeremias 32, no verso 2. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. E Jeremias disse, o Senhor dirigiu-me a palavras nos seguintes termos. Hanamel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá, compre a propriedade que tenho em Ananote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Assim, comprei do meu primo Hanamel a propriedade que ele possuía em Ananote. Passei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança diante de testemunha por mim chamadas. E entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias. Na presença do meu primo Hanamel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Em Jeremias 32:14 você vai ver a explicação profética disso que aconteceu, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro para que conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Casas, campos e vinhas tornarão a ser compradas nessa terra. No momento do cerco, que é um dos ápices da infidelidade a Deus, que é na antessala do juízo final daquela época, daquele sistema, Jeremias já tinha profetizado muito que o povo da Babilônia vinha e agora já estava nítido e claro que ele tinha razão. E agora Jeremias, de certa forma, começa as profecias de restauração para dizer que esse povo vai ser levado escravizado, mas vai voltar para essa terra. E parte desse processo, Jeremias sempre usou essa ilustração, a vara de amendoeira, a panela derramada, o cinto de linho. Aí agora ele usa a ilustração de um terreno comprado e ele usa essa ideia de que vai botar num vaso de barro em um período futuro. Então, ou seja, essa escritura vai atravessar esse período turbulento para um período onde as pessoas vão voltar a comprar e a vender e a viver nessa terra novamente. E essa é uma profecia dizendo que haverá uma restauração no futuro dessa nação. Agora, por que ele escolhe a imagem de um terreno e escolhe a imagem de uma escritura? Porque na cabeça geral das pessoas, a terra vale mais que dinheiro. A terra é um lugar assim, tudo pode se perder, mas se você tem uma escritura da terra, você tem um pedaço dessa terra. A imagem da ilustração de Jeremias traz para a gente a segurança que é uma escritura, que é uma terra. E ao mesmo tempo traz essa imagem, aqui eu estou fazendo uma associação paralela ao sentido profético. Estou dizendo, por que ele escolheu a imagem de um terreno com a escritura selada, guardada no vaso? Porque as pessoas entendiam que aquilo tinha um valor superior a ter dinheiro naquele momento, que aquilo era uma posse de um local que as pessoas voltariam para ali um dia, porque havia uma profecia. Então, diga, no futuro, aquele escritura que foi guardada vai valer de novo. O terreno vai voltar para a mão dos seus donos, porque essa crise vai passar e o terreno vai estar ali. Fazer uma aplicação para a sua vida. Eu não estou dizendo para você comprar terreno, eu estou te dando uma maneira diferente de olhar a sua cabeça, que às vezes, quando o dinheiro perde sistematicamente o valor, você precisa ter inteligência de ser um administrador fiel e investir em coisas e direcionar a sua vida para coisas que valem mais do que dinheiro e que no período futuro possam ser resgatadas. Mesmo que venha um local assim, onde a crise total, a guerra total, quando passa-se os anos, 30, 40 anos,
é possível que a justiça volte para aquela terra e você recupere aquela escritura e diga, olha, esse pedaço de terra pertencia à minha família antes dessa calamidade. E a nova justiça te restaure aquele local. Mas o dinheiro, o cruzado novo, cruzado velho, nos pesos, não sei das quantas, aquilo não vale mais nada. Virou papel, peso de papel. Preste atenção, veja tudo que a gente conversou. Se você vive uma vida de infidelidade, de pecado, você nunca vai estar satisfeito, sempre vai ter o sentimento que está faltando, a inflação vai ser na sua alma, vai corroer a sua satisfação, as coisas que você tem na mão não vão se preservar, né? E a nação como um todo que vive a injustiça vai ter menos comida do prato. Por isso, é importante ser honesto, obedecer às leis, ter uma nação justa e lutar para que essa justiça chegue a todas as pessoas e assim o dinheiro vai valer mais e vão roubar menos e vai ter menos balança desonesta. Mas andar pelo deserto é algo que vai acontecer de tempos em tempos. De tempos em tempos o governo que a gente vive, o mundo social que a gente vive vai entrar em conflito, vai entrar em problemática. Se você passar por um deserto, saiba que você tem um pai, que você tem dono. E Deus vai cuidar de você mesmo naquele momento de crise. Multiplicando a farinha, multiplicando o azeite. Veja o que eu conversei com vocês. Vai preservar a sua roupa, o seu calçado, a sua vida. Vai mandar o maná diário, a provisão de Deus, e Deus proverá e vai dizer, não se preocupe com amanhã, não fique correndo atrás de juntar para amanhã, porque você vai se perder, isso vai se estragar. Confie que todo dia eu vou cuidar de você. Mas de outra forma, e aí é importante entender que nem sempre Deus diz para a gente só depender da provisão. Porque quando esse povo chegou na Terra Prometida, Deus mandou trabalhar e o maná deixou de cair do céu. Ele disse assim, agora vocês vão ter que entender que se governa uma nação, uma família, se governa a sua vida como um administrador fiel, onde o que você junta precisa também guardar em celeiros. E os grandes administradores que foram tementes a Deus guardaram trigos em celeiros. Ezequias e José, enquanto pessoas infiéis em Samaria sofreram com fome e falta de água e tiveram uma inflação a 50% maior, 50 vezes mais cara do que era em tempos de paz. Mas mesmo na crise, Ezequias manteve a cidade bem. Mas mesmo a cidade de Jerusalém chegou, ó, resumão que eu estou fazendo com você, a crise mais profunda. Nessas épocas, como José nos ensinou, ter trigo vale mais que ter dinheiro e ter, às vezes, ativos que possam ser resgatados no futuro como terreno. E você precisa criar a sua criatividade para entender o que você vai fazer. O terreno é só um exemplo. São coisas que na alma da gente sabe que valem mais do que quando um sistema quebra, que um sistema cai e 20, 30, 40, 50 anos depois podem ser resgatados com a nova justiça se estabelecer naquela terra. Vale mais ter 1 milhão na conta ou ter um imóvel de 1 milhão? 1 milhão você investe, dá golpe, quebram, botam regras diferentes. Esse 1 milhão você perde, não tem muito tempo. Mas uma casa, seus filhos, seus netos ainda vão ter aquele imóvel. Seja cuidando de nós de forma sobrenatural, ou seja nós como administradores fiéis, ajuntando em celeiros e sabendo ter inteligência para cuidar nos tempos de crise. O importante é que a gente sobreviva aos tempos onde a crise se abate sobre o nosso poder de compra e há menos comida do nosso prato. Eu tentei fazer uma leitura onde a gente pudesse achar sentimentos semelhantes aos sentimentos bíblicos. Ao sentimento de hoje de inflação com sentimentos bíblicos. Eu espero que alguma coisa do que eu falei possa ter te ajudado. Se não ajudou, tudo bem, faz parte. Mas quem sabe alguma coisa fez sentido, alguma coisa falou com o seu coração, com a sua alma. Isso foi só o Antigo Testamento, certo? Eu estou pensando agora em construir o do Novo Testamento. Era muita coisa, não tinha como fazer os dois num vídeo só. Eu já falei muita coisa em outros vídeos, eu estou pensando em recolher coisas que eu já falei e fazer do novo ou acrescentar uma pesquisa nova, coisa nova. Eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer, mas eu também quero ver a repercussão desse vídeo. Se também ninguém assistir, todo mundo abandonar, nem faço o segundo.
Eu quero fazer, mas eu preciso que o irmão compartilhe, curta, esteja aqui comentando e divulgando esse vídeo. Porque se for mais gente, eu sinto que tem gente querendo ouvir do assunto, eu faço do Novo Testamento. Combinado? Tranquilo? Se o irmão quiser me abençoar nesses tempos turbulentos, para que eu possa também cuidar da minha família, da minha casa, como administrador fiel, se o irmão quiser me abençoar com oferta, não se constranja não, faz através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, é a minha chave Pix, tá certo? Veja que tem esse pontinho aqui, ó, pr.felipeseabra@gmail.com. Quando você fizer no seu aplicativo do seu banco, veja se vai estar meu nome lá, Felipe Rodrigues Seabra, porque se tem meu nome sou eu, né? Porque às vezes tem gente que tem preocupação se está chegando para mim mesmo, né? Vai chegar um nome estranho. Não, é o meu nome, Felipe Rodrigues Seabra. A conta é no Nubank, né? Então se estiver lá, Nubank, Felipe Rodrigues Seabra sou eu, então você tem certeza que está mandando para mim, pr.felipeseabra@gmail.com. Que Deus te abençoe profundamente, que o Senhor preserve as suas posses e nunca deixe faltar a farinha e o azeite na sua casa, né? Que Deus te dê a semente para aquele que planta, né? Para que você possa ter uma colheita farta e possa ajudar quem precise. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.